TVT Cidades. Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nos acompanha no quadro TVT Cidades, o TVT Cidades, que é um quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual e que além da Rádio Brasil Atual, transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Vamos falar hoje aqui no TVT Cidades com o Adriano Diogo, ele que foi deputado estadual e também já presidiu a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, e também é pré-candidato a vereador pelo PT na cidade de São Paulo. Adriano Diogo, boa noite, seja bem-vindo ao TVT Cidades. Boa noite, perfeitamente. Maravilha, estamos com você agora. O TVT Cidades tem o objetivo de discutir problemáticas relacionadas às cidades, discutir desafios e, por que não, apontar soluções. Você, por um bom tempo, já exerceu mandatos parlamentares aqui, tanto no estado como na cidade de São Paulo, e foi presidente da Comissão da Verdade no estado de São Paulo, Rubens Paiva. Eu queria te ouvir, primeiramente, sobre teu trabalho tão importante à frente dessa comissão, antes da gente entrar especificamente na teu nome como pré-candidato aqui na cidade de São Paulo como vereador. Bom, eu, na condição de ex-preso político da ditadura, eu fui preso em 1973, em março de 73, quando era estudante de geologia, quando eu fui preso com meu colega de classe, Alexandre Bonucci, aqui no quartel da Operação Bandeirantes, aqui no 2º Exército, no DOI-CORD. O meu amigo Minhoca foi assassinado na minha frente no dia 17 de março. Eu era estudante de geologia, então, desde a minha prisão e demais companheiros, que eu me dedico ao tema da violação dos direitos humanos no Brasil e as atrocidades cometidas na ditadura. Mas, evidente que eu sou geólogo de formação básica, né? Formado na USP com especialização em recursos hídricos e também fui secretário do Meio Ambiente da cidade de São Paulo no governo Marta Suplicy. Mas o que me norteia mesmo é a defesa, e lógico que agora, depois do governo Bolsonaro principalmente, nós temos que nos adaptar às condições que a cidade de São Paulo está vivendo na periferia, e com o assassinato da juventude negra, com todas as atrocidades advindas do modelo bolsonarista que ainda estão vigindo por aqui. Adriano, boa tarde, bem-vindo aqui ao TVT, boa noite, desculpa, bem-vindo ao TVT Cidades. Com relação a direitos humanos, a gente vive hoje um problema muito grande, que são as pessoas que vivem em situação de rua. Cresceu enormemente nos últimos anos, principalmente depois do golpe contra a presidenta Dilma. Você, como pré-candidato a vereador, vai ter um olhar também especial para tentar ou oferecer propostas para tentar resolver essa situação tão delicada e que aflige tantas pessoas hoje na cidade de São Paulo, Adriano? Sem dúvida. Eu, como descendente de italiano que sou nascido na Moca, no bairro da Moca. Sou contemporâneo do padre Júlio Lancelotti. Sou amigo e irmão do padre Júlio desde quando ele era muito mocinho, que ainda ele trabalhava com Dom Luciano Mendes de Almeida, o nosso bispo da região episcopal Belém. E o padre Júlio Lancelotti, com o seu trabalho pastoral incrível, magnífico, é uma das pessoas mais perseguidas por essa direita aqui em São Paulo, tanto da Câmara Municipal como da Prefeitura, a ponto de um vereador da cidade de São Paulo, que é a principal expressão política do prefeito, ter aprovado um projeto de lei em que qualquer pessoa da população que der alimentos sofreria uma multa para a população de rua de R$17 mil, né? O pior é que contou com a aprovação de um enorme número. E o prefeito, sentindo os efeitos dessa catástrofe política, recuou. Então, essa questão da população de rua, das crianças nas ruas,
famílias inteirinhas, completamente famintas, maltratadas, tem que ser, sim, o centro da política de direitos humanos, não de uma candidatura a vereador, nem de um candidato a prefeito, mas uma política para a cidade de São Paulo. Enquanto houver uma criança dormindo na rua, não tem justiça nesse país. Adriano, você trouxe muito bem essa questão das questões sociais, direitos humanos e a população vulnerável em situação de rua na cidade de São Paulo, que aumentou consideravelmente. E não é só na região central, não. A gente vai para qualquer canto da cidade de São Paulo, a gente percebe isso é claro. A gente sabe que uma cidade como São Paulo, um guarda-chuva de políticas públicas, ele tem que vir coberto para atender toda a população, sobretudo uma cidade tão grande como São Paulo e tem os extremos tão distantes. Eu queria te ouvir, além dessa questão dos direitos humanos e a população em situação de vulnerabilidade, situação de rua, né? Outra questão que é muito pertinente, que é quanto à saúde na cidade de São Paulo, né? Uma cidade que tem o terceiro maior orçamento do país, vem o da União, vem do Estado e vem da capital, e muitas vezes mazelas com respeito à saúde pública ainda deixam a desejar na maior metrópole do país. Adriano. Não, só respondendo a sua pergunta ao pé da letra, você tem toda a razão. Não sei se você já foi, vocês, né, jornalistas, né, foram cientificados de um projeto que a prefeitura está fazendo, chamado Programa Reencontro, que é colocar a população de rua e as crianças em situação de rua guardadas em containers, como se fossem refugiados urbanos nas regiões mais longínquas da cidade de São Paulo. Projeto Reencontro da Secretaria Municipal de Assistência Social, como se fosse reproduzir aquela situação do vestiário do Flamengo no Ninho do Urubu. Imagina você colocar famílias inteiras em containers na periferia e ainda chamar o projeto de reencontro. Quanto à situação da saúde na cidade de São Paulo, ela é dramática, dramática. Depois da pandemia, não houve nem na saúde do município, nem na área de saúde do Estado, a recomposição das condições pré-pandemia. Alas inteirinhas, embora tenham sido feitos hospitais de campanha, gasto qualquer quantidade, por ocasião da epidemia da Covid, a nossa cidade está numa situação gravíssima de saúde. As cirurgias eletivas, o programa de vacinação, a questão da dengue. E não tem uma informação, a população completamente perdida em pronto-socorros, UPAs, sem nenhuma conexão. Então, eu considero, porque você falou com muita propriedade, quando o Fernando Haddad foi prefeito, o orçamento da cidade de São Paulo foi de 12 bilhões de reais para 120 bilhões. Fernando Haddad fez a renegociação da dívida de 12 e tem mais 30 bilhões de reais investidos no mercado financeiro. O orçamento da cidade de São Paulo é o maior orçamento per capita do Brasil, uma das maiores cidades do mundo. Pois bem, e se a população for hoje a uma unidade de saúde, a uma UPA, não tem nem como ser removido o sistema CROSS, que é o cadastro geral de todas as ocorrências de saúde, está completamente quebrado. Completamente. Como é que uma cidade bilionária, orçamento trilhardário, oferece esse tipo de condição de saúde para a cidade de São Paulo? Adriano, toda a minha passagem, pode terminar, por favor. Toda a minha origem, no fim da ditadura, nós pertencíamos ao movimento de saúde da Zona Leste. Os sanitaristas, Eduardo Jorge, Roberto Gouveia, Carlos Neder, toda a mulherada, todo aquele enorme grupo daquelas senhoras que lutavam por um mínimo de dignidade. Pois bem, esse movimento da reforma sanitária derrotou a ditadura, implantou o SUS no Brasil,
E o SUS hoje está completamente destruído. O SUS foi uma das maiores contribuições da resistência política à ditadura para o povo brasileiro. E hoje ele está completamente destruído. Adriano, eu queria falar com você agora sobre a questão da segurança pública. A gente vem percebendo cada vez mais o governo do Estado deixando de atuar de uma maneira coerente com esse tema e a militarização das guardas civis municipais. Muitos especialistas em segurança pública dizem, inclusive, que estão sendo abertas as portas para a chegada das milícias aqui no estado de São Paulo. Como é que você avalia esse problema e como a Câmara de Vereadores pode atuar para evitar que esse tipo de coisa aconteça, com violência principalmente nas periferias, com os pretos pobres da cidade de São Paulo? O Brasil vive uma situação esquizofrênica, né? Enquanto o governo federal e até o Supremo Tribunal Federal começa a fazer a descriminalização do porte, do uso da droga para ou de caráter medicinal ou para uso próprio, aqui em São Paulo, o Estado de São Paulo, a segurança pública do Estado de São Paulo, além de ter transformado a Polícia Militar num braço miliciano, como na época da ditadura dos Esquadrões da Morte, além de ter havido a militarização da GCM, fazendo com que ela reprima, a ponto da prefeitura ter instalado uma jaula na região da Santa Efigênia, uma jaula para seres humanos. Essa é a situação de segurança pública, em que pese a população está completamente abandonada, porque essa história dessa violência do discurso, da militarização do discurso, esse discurso só favorece ao verdadeiro crime organizado. Porque o crime organizado hoje na cidade de São Paulo, ele está legalizado. Eles viraram empresas, prestadoras de serviço para o poder público. Todo mundo lembra os fatos que ocorreram antes da chamada privatização da água, privatização da Sabesp, o enorme número de empresas com vínculo suspeito com atividades do crime organizado que afloraram por ocasião da votação daquele projeto, como empresas de transporte, como aquelas empresas de balsas na represa do Bororé. Então, a situação está invertida. A população está sendo chamada e criminalizada e o chamado crime organizado está completamente protegido por esse setor que governa São Paulo. Uma situação gravíssima, porque é como a música brasileira dizia, chame ladrão, lembro aquele poema fantástico de Chico Buarque que falava chame ladrão, chame ladrão. É a única coisa que a população pode recorrer é chamar o ladrão, né? Essa é a nossa situação gravíssima. A milicianização da cidade de São Paulo nos mesmos moldes do Rio de Janeiro. Adriano, Diogo, vamos falar, já que você tocou num ponto tão importante, água e Sabesp, tem uma questão muito pertinente aí nos dias de hoje, que diz respeito, você, geólogo de formação, muito bem lembrado aqui, falou com a gente, tem a questão sobre qualquer hoje cidade brasileira ou do mundo, seja ela de pequeno, de médio ou grande porte, tem que começar a pensar em políticas públicas também voltadas às questões ambientais e às mudanças climáticas. Eu queria te ouvir sobre a importância disso, como trabalhar, a importância de uma administração, de um executivo municipal e como um legislativo municipal do tamanho da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo pode também trabalhar e ajudar no desenvolvimento de políticas públicas que venham aí a tentar a mitigar um pouco o sofrimento das populações por conta das mudanças climáticas. Adriano? Então, a maior tragédia climática urbana dos últimos tempos foi a chamada tragédia de Porto Alegre ou a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Então, embora cheia de adjetivações, rótulos, justificativas e tal, o que foi a tragédia de Porto Alegre? A tragédia de Porto Alegre foi o abandono de todo o sistema de prevenção
de cheias e, numa determinada chuva mais intensa, que ocorreu como várias vezes já havia ocorrido, a cidade estava completamente despreparada e as barragens, as represas, os muros de contenção ruíram e a cidade de Porto Alegre virou um enorme lago de água suja. Pois bem, respondendo a sua pergunta ao pé da letra, se essas precipitações, que é o nome técnico que se dá para a chuva torrencial, ocorrerem na cidade de São Paulo, o que pode ocorrer? Primeiro, respondendo à pergunta, do ponto de vista preventivo, qual é a primeira coisa que uma cidade tem que ter? Tem que ter um sistema de radares que antecipam a chegada dessas grandes massas de água e estabeleçam um programa de contenção e prevenção e alerta às populações. Se houver uma chuva, como a dos moldes que ocorreu em Porto Alegre, na cidade de São Paulo hoje, São Paulo vira um lago. Porque São Paulo é um prato fundo. Tem a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. E no começo da Serra da Cantareira. E o rio Tietê é o fundo do prato. Pois bem, se houver uma cidade, toda essa drenagem do rio Tietê, que vem de Mogi das Cruzes e vai até Itaiaçupeba, e de Itaiaçupeba até a foz do rio Tietê, lá em Osasco, vira um lago. Porque o rio Tietê tem afluentes na margem esquerda e na margem direita. Todas essas bacias, que é o nome dos rios, são completamente assoreadas. Elas são entupidas de lama. E as obras de contenção, os chamados piscinões, por exemplo, tem uma área na Zona Leste, no fundo da cidade de São Paulo, que ela vive cheia, mesmo sem chuva. 3, 4 meses, submersa. Então, a cidade, porque a cidade é um organismo vivo, a cidade ela tem ela é um ser vivo. Então, a quantidade de água que entra na cidade de São Paulo, vinda de outras bacias, de outras represas, para abastecer a população de água, essa água sai todo dia na forma dos rios poluídos. Pois bem, se entrar mais uma gota d'água na forma de chuva, a cidade não tem mais nenhuma capacidade de receber água. Então, há necessidade de serem feitas obras preventivas para cada bacia, para cada subbacia, para proteger o rio Tietê. E o rio Tietê era uma enorme planície, cheia de meandros, zonas de inundação, e foi feito do rio Tietê um canal de concreto artificial. Pois bem, mas as margens, as várzeas, estão lá para serem preenchidas. Então, São Paulo está defasado há pelo menos 10 anos em seu plano diretor de drenagem. Adriano, eu quero conversar com você agora sobre o direito à cidade. A possibilidade de permitir que as pessoas tenham mobilidade pela cidade, principalmente as pessoas que vivem na periferia, pegam ônibus. Você acredita que é possível tornar realidade a utopia da tarifa zero aqui na cidade de São Paulo? Como é que você avalia toda essa questão e as alternativas para as pessoas terem direito à cidade de uma maneira mais ampla? Bom, essa questão da tarifa zero para o transporte, ela é uma coisa colocada desde o tempo da Luiz Erundina, né? Desde que a Luiz Erundina foi eleita, 89, 90, no último ano do governo, né? 90, 91, 92, foi colocada a questão da tarifa. Então vamos separar. Uma coisa é a população precisar de mobilidade, precisar de transporte. Quem instituiu o bilhete único? Foi o PT na cidade de São Paulo. Em que governo? Da Marta Suplicy. Antes do governo da Marta, não havia nem corredores de ônibus, nem bilhete único. Qual seria o próximo passo? E houve o sensacional sistema de integração de todos os meios de transporte. Ônibus, trem, metrô, ônibus intermunicipal,
houve a criação do Sistema Único. Qual é o problema agora, mais recentemente, a Prefeitura estabeleceu o transporte gratuito de sábado para domingo e aproveitou esse ensejo para retirar todos os ônibus que a população podia passear e tal, com o pretexto de dar uma tarifa gratuita. O problema é como remunerar o sistema. Porque na medida que o sistema de transporte na cidade de São Paulo é totalmente privatizado e é totalmente subsidiado, você, ao fazer a tarifa zero, pode ser que, ao invés de você melhorar a vida da população, você só remunere o capital, só remunere as empresas. É evidente que se o PT ganhar a cidade de São Paulo, o PT, o Boulos, essa enorme coligação democrática, ganhar a cidade de São Paulo, vai haver a discussão de novo do modelo de transporte, que ele já está completamente desatualizado. E essa questão da tarifa vai aparecer novamente. Adriano, você já foi vereador na cidade de São Paulo, você também foi deputado estadual. Eu queria te ouvir agora, você que traz de novo o seu nome, coloca o teu nome à disposição da população de São Paulo como pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Como é que você avalia o atual cenário aqui do Legislativo Municipal na cidade de São Paulo? Bom, eu primeiro quero te dizer que eu considero essa eleição que o Guilherme Boulos concorre como nosso candidato quase ou da mesma importância que a Luiza Erundina, ele quando disputou a eleição em 88, no fim da ditadura. A eleição da Luiza Erundina em São Paulo, ela, que não havia eleição para prefeitos de capitais, ela mudou a cara do Brasil. A ditadura oficialmente terminou em 85, mas ela é definitivamente derrotada em 88, onde a oposição ganhou em todas as capitais brasileiras. Então, a eleição de São Paulo está revestida desse simbolismo, dessa importância. Se Guilherme Boulos for eleito prefeito de São Paulo, é um pino que nós vamos enterrar na cabeça desse vampiro, desse fantasma do bolsonarismo, que vai ser uma das coisas mais espetaculares na derrota do bolsonarismo, da segunda tentativa de golpe no Brasil. E Guilherme Boulos tem energia e disposição para isso. Agora, evidente que não vai ser fácil. Você viu todas as forças que eles estão reunindo. Mas essa eleição, por que eu, na minha idade, com todas essas dificuldades de fazer uma campanha eleitoral, fui convidado, evidente, pelo Guilherme Boulos, pela chapa, estou entrando, porque eu acredito que essa é uma das eleições mais importantes da história do país. Por quê? Porque ela é uma eleição plebiscitária. O povo em São Paulo, e principalmente das outras capitais, vai estar votando ou na civilização ou na barbárie. A eleição desse ano é um plebiscito. É um plebiscito entre o bolsonarismo e uma esperança nova de vida para o povo brasileiro. Por isso que ela é carregada de tanto simbolismo. Não dá só para discutir a zeladoria da cidade, o buraco da rua, isso e aquilo. Nós temos que discutir o futuro do nosso país, o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso povo, a democracia como valor fundamental. E é isso que a candidatura do Guilherme Boulos e a chapa, a coligação de partidos que ele conseguiu organizar, representa nesse momento da cidade. Agora, Adriano Diogo, a gente aqui no TVT Cidades costuma fazer provocações para os pré-candidatos, pré-candidatas e algum outro especialista em cidades que vem aqui, como eu falei no início do nosso bate-papo, falar sobre as problemáticas, desafios relacionados às cidades. Pois bem, agora o Adriano Diogo ele se coloca mais uma vez, seu nome, à disposição da população de São Paulo como pré-candidato a vereador aqui na cidade. Vamos pensar então que o Adriano Diogo é eleito vereador na cidade de São Paulo. Pensando desse ponto de vista, a partir de 1º de janeiro de 2025, qual seria ou quais seriam uma das principais ações a serem tomadas pelo vereador eleito Adriano Diogo? Bom, vamos lá.
talvez eu não tenha respondido à pergunta, até peço desculpa anterior. A principal coisa a ser feita é melhorar aquele ambiente daquela Câmara Municipal de Vereadores. Você vê a última votação daquele vereador bolsonarista querendo criminalizar o Padre Júlio. A Câmara Municipal tem uma distorção enorme, que são essas chamadas emendas parlamentares. Isso aí é o fim da política. É uma vergonha que está acontecendo. A Câmara Municipal de São Paulo, que foi sempre uma Câmara modelar, exemplar para todo o Brasil, hoje é uma vergonha a sua forma de atuação e funcionamento. Você viu que para votar naquele projeto daquele vereador Rubinho Nunes, houve uma reunião em comissão, que a gente chama de congresso de comissão, que houve aprovação por vários vereadores, por acordo, sem que tivesse sido lida a pauta. A Câmara Municipal precisa de um descarrego, de uma lavagem. Aquilo que era o orgulho da cidade de São Paulo, aquilo é a vergonha da cidade de São Paulo. A Câmara Municipal já fez a lei orgânica do município, que é uma espécie de uma constituição municipal. A Câmara Municipal de São Paulo foi, na época, fez toda a campanha das diretas, no tempo daquela época maravilhosa do fim da ditadura, entre 82 e 88. A Câmara Municipal de São Paulo enfrentou o que pior tinha, que era Jânio Quadros. A Câmara de São Paulo revelou a CPI dos fiscais. E hoje aquilo é um cartório da vergonha da cidade. Eles aprovaram a privatização da Sabesp, que é errada, é a privatização da água, que é a privatização do aquífero Guarani, a toque de caixa em minutos, da companhia de saneamento mais importante do país. Então, a mesma dificuldade que o Lula está tendo para governar com a Câmara Federal, em elegendo o nosso prefeito, nós vamos ter que ter uma Câmara de vereadores que, guardadas as devidas proporções, esteja preparada para dar sustentação a um novo plano de governo que essa cidade exige. E não aquela mesquinharia, daquela coisa do curral eleitoral, disso, daquilo, da emenda parlamentar, da compra de voto, né? Esse negócio de cada subprefeito se autoelogiar em cada bairro que eles mandam e tal. Quer dizer, a política de São Paulo virou a coisa mais abastardada, a Câmara Municipal de São Paulo virou o pior exemplo da política. Aprovaram planos de urbanismo, mudança no plano diretor, zoneamento, coisas terríveis que beneficiam a construção civil. Mas o último, mais vergonhoso exemplo foi a aprovação do projeto do vereador Rubinho Nunes em primeira discussão, sem que lessem sequer o que ele havia escrito. Eu acho que a Câmara de São Paulo, ela tem é o parlamento municipal mais importante do país. Perfeito. Ela tem que ser composta com pessoas de diferentes correntes de opinião. Estou dizendo que é só do PT, do PSOL, da esquerda. Não. Nós já tivemos lá Arnaldo Madeira, Marcos Mendonça, pessoas fantásticas, que deram contribuições incríveis para a história do país e a história de São Paulo. Perfeito. Adriano Diogo, geólogo e pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo, obrigado pela tua participação aqui no TVT Cidades e a gente espera, quem sabe, te receber aqui em uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Abraço. Eu só não estou porque eu estou numa situação de saúde. Vocês perceberam que eu estou fazendo ela uma condição precária de saúde, por isso que eu fiz a distância. Peço desculpa. Imagina, foi uma honra a gente ter a tua participação aqui, a gente entende o que você está passando nesse momento e a gente deseja que você tenha um pronto restabelecimento e possa, inclusive, voltar aqui e fazer pessoalmente
o TVT Cidades. E a gente vai terminando aqui mais uma edição do TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, aqui na mesa, também do Alexandre Seles, do Adilson Freitas, do Guilherme Dias, do Enzo Casemiro. A produção foi da Larissa Borer na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Para você que nos acompanhou até agora, forte abraço. Amanhã a gente está de volta com mais um Jornal Brasil Atual, a partir das 5 da tarde às 18, TVT Cidades. Até lá! Tchau! Rádio Brasil Atual.